A gente costuma falar aqui no clube de pilotos que viraram lendas, que marcaram a história por algum motivo, por sua habilidade. Só que hoje a gente vai falar de um piloto um pouco diferente. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um cara que... bem, dá até pra dizer que é o pior piloto que eu já vi na minha vida e com certeza o pior piloto que já teve na Fórmula 2. O nome dele é Nils Cullen, e se você nunca ouviu falar desse cidadão, então se prepara pra conhecer um dos piores pilotos da história e como alguém tão ruim conseguiu chegar a competir na categoria imediatamente abaixo da Fórmula 1. Então, antes de mais nada, quem é Nils Cullen? Esse nome pode não soar tão familiar pra maioria de vocês e com razão. O Nils Cullen é um piloto neerlandês que fez algumas aparições na Fórmula 2 em 2024 e se destacou por lá, só que não da forma que você pensa. A gente não tá falando de um talento em ascensão, muito pelo contrário, o Nils se destacou exatamente por ser muito ruim em qualquer categoria que ele passou, é praticamente como assistir uma tragédia em câmera lenta. Ele começou a carreira dele competindo no kart com 14 anos, o que pro mundo do automobilismo e pra qualquer esporte em geral é muito tarde pra você começar. Pra vocês terem uma noção, o Lewis Hamilton mesmo começou a carreira dele com 8 anos de idade, enquanto outros pilotos que estão hoje no grid, como o Verstappen e o Leclerc, começaram com 6 anos ainda. E quando você entra no kart mais velho, você perde alguns anos cruciais de aprendizado e refinamento das suas habilidades no kart. Isso é muito importante para te formar como piloto. Então se você começa mais tarde, você precisa compensar com muito talento e dedicação para recuperar tudo isso que você perdeu. Só que esse não foi o caso dele. Entre 2016 e 2019, ele competiu em 7 categorias diferentes de kart. E a melhor colocação que ele conseguiu foi na IAME Winter Cup em 2019, terminando a competição em 16º lugar. E assim ele decidiu que estava pronto para o próximo passo. O Cullen então começou a sua carreira nas categorias de base da Fórmula 1, onde a sua falta de desempenho começou a chamar muita atenção. Porque diferente de outros pilotos que subiam de categorias por conta das suas habilidades e por terem vencido categorias inferiores, o Nils ia subindo a escadaria porque ele tinha muito talento. A primeira vez que o Cullen estreou em uma competição de monopostos foi na Fórmula 4 espanhola e italiana em 2022, aos 21 anos de idade, que é a mesma idade que o Piastri estreou na F1. Na F4 espanhola, ele entrou inelegível a pontuar. Não que ele tenha chegado perto de conseguir fazer alguma pontuação também, mas dá pra dar essa colher de chá. Que talvez ele não tivesse tão motivado, porque como não poderia pontuar por ter entrado muito tarde na temporada, então nem se esforçou pra isso. Agora na Fórmula 4 italiana, que é uma das F4s mais disputadas que existem e que os principais talentos que querem chegar na F1 competem, ele conseguiu terminar na impressionante colocação de 43º. Não, você não ouviu errado, 43º lugar no campeonato sem marcar um único ponto. Enquanto isso, o campeão da categoria naquela temporada foi o Kimi Antonelli, que já se consagrava como um dos principais nomes para a Fórmula 1 no futuro. Isso já deveria ter servido como sinal de alerta do nível do Cullen para as equipes que tentassem contratar ele, mas não adiantou de nada e ele continuou subindo essa escadaria como se fosse uma montanha-russa descontrolada. Em 2023, o Cullen resolveu que era hora de subir de nível mais uma vez e se inscreveu na Fórmula Regional, tanto da Europa quanto do Oriente Médio, onde teve performances igualmente desastrosas. E é até engraçado porque a carreira dele é muito parecida com a do Antonelli. Eles competiram nas mesmas categorias ao mesmo tempo, então fica bem fácil de comparar. Na Regional Europeia ele competiu em todas as 18 etapas e não conquistou nenhum ponto, terminando o campeonato em 37º lugar, enquanto Kimi mais uma vez seria campeão. E no Oriente Médio foi exatamente a mesma coisa, ele terminou as 15 etapas sem pontuar nenhuma vez e ficou em 31º no campeonato. Agora você pode estar até pensando, mas Fred, por que ele continuava subindo de categoria mesmo sendo tão ruim? E aí que entra o fato dessa história ser ainda mais absurda e lembra a gente da realidade do automobilismo, porque infelizmente nem sempre o talento é o único fator que decide quem sobe de categoria e quem fica pelo caminho. Existe uma figura bem conhecida nesse esporte que é o piloto pagante, que são aqueles pilotos que por terem famílias extremamente ricas ou patrocinadores poderosos, conseguem então comprar suas vagas nas equipes mesmo sem ter o talento suficiente para justificar essa posição. E essas categorias de base são muito caras para ficar se mantendo, então as equipes sempre procuram reservar pelo menos um assento para um piloto pagante. Isso falando principalmente das equipes de ponta, porque quando a gente fala das equipes do fundo do pelotão, que tem mais dificuldades financeiras ainda, eles reservam praticamente quase todos os assentos para esses pilotos pagantes. E no caso do Nils, o pai dele, o Kees Cullen, é um milionário holandês com uma fortuna estimada em 416 milhões de euros. Tá longe de ser um dos pais mais ricos que a gente já viu nas categorias da Fórmula 1, a gente tem o próprio caso do Nikita Mazepin e do Lance Stroll, mas ainda é uma
quantidade mais do que suficiente para você bancar o seu filho em qualquer categoria que ele quisesse correr. O Kiss fez esse dinheiro todo investindo em empresas de tecnologia e basicamente financiou toda a carreira do Nils. Isso porque ele mesmo é um piloto competindo em categorias de rally da mesma forma, sempre terminando nas últimas posições, mas podendo pagar pela sua vaga. E essa prática, por mais que seja frustrante, tanto para nós torcedores, que a gente quer ver os melhores pilotos correndo nas pistas, é também para os pilotos que estão lutando pelo seu espaço e muitas vezes não conseguem subir de categoria, inclusive na Fórmula 2, porque não tem dinheiro para isso. Então o dinheiro nesse esporte compra muitas coisas, e no caso do Nils, também comprou para ele uma vaga na Fórmula 2 agora na temporada de 2024. Porque assim como o Kimi Antonelli, ele sentiu que era um talento fora da curva e que poderia pular toda a Fórmula 3, que não precisava disputar a Fórmula 3, que ele conseguia se adaptar aos carros da Fórmula 2, mesmo sem ter pontuado em nenhuma categoria que passou. Só que antes de ir para a Fórmula 2, ele também correu na Indy Next, que seria a Fórmula 2 da Fórmula Indy, onde em 9 corridas fez 140 pontos. E quando você olha isso num primeiro momento, até parece impressionante, talvez ele tenha melhorado de nível e começou a pontuar. Aí você lembra que nas categorias da Indy, todas as posições fazem pontos independente de onde você termina. Então quando você olha na tabela, de fato, ele estava em 20º lugar de 27 pilotos. E agora a gente chega na parte mais divertida e talvez mais trágica desse vídeo, que é exatamente quando o Nils Cullen estreou na Fórmula 2 a partir do GP da Itália. Então o Cullen conseguiu comprar uma vaga na AIX Racing, substituindo Taylor Barnard por 2 rodadas, em Monza e Baku. E como era de se esperar, ele não conseguiu entregar nem de perto o que se espera de um piloto nessa categoria. Em Monza ele já começou muito mal nos treinos livres, ficando mais de 4 segundos fora do tempo, e pra quem não tá familiarizado com o nível de competitividade da Fórmula 2, 4 segundos é praticamente uma eternidade. Se na Fórmula 1 isso já seria muito tempo, na Fórmula 2, que os carros são muito mais próximos, isso é praticamente o tempo de outra categoria. Na classificação ele até conseguiu não ser o último colocado, mas isso não foi por mérito, foi mais pelo caos que é Monza e por conta do acidente do Bortoleto que fez ele largar de último lugar. Mas ainda assim, considerando todos os pilotos que completaram seus tempos, ele foi 1 segundo mais lento que o penúltimo colocado. E na corrida sprint, que foram só 18 voltas, ele conseguiu terminar 48 segundos atrás do líder. Só que calma, na corrida principal isso fica ainda pior. Por conta do safety car que ajudaria o Bortoleto a vencer a prova, ele conseguiu de forma milagrosa ficar em 5º lugar na corrida. E apesar do carro da AIX não ser o melhor do mundo, dava pra pensar em segurar algo. Ainda mais quando o Joshua Dirksen, o seu companheiro, terminou em 5º lugar essa mesma prova. Mas o Cullen fez uma das voltas mais nojentas da história do automobilismo, onde ele errou basicamente tudo que podia errar e foi jogado pro fundo do pelotão. E em uma volta ele foi de 5º para 20º lugar. Contemplem o maior nome da história do automobilismo. E então veio o grande GP do Azerbaijão. Agora, Baku já é uma pista muito difícil para quem tá acostumado com ela. É uma pista de alta velocidade, com curvas muito apertadas, o Leclerc sabe muito bem disso. Só que pro Cullen conseguiu ser um desastre ainda maior. Nos treinos livres ele conseguiu piorar o recorde dele de Monza, ficando 10 segundos atrás do líder. E na classificação ficou 6,7 segundos atrás da pole position. Isso fica pior ainda quando você olha que ele ficou 4 segundos atrás do penúltimo colocado. Na sprint o resultado foi mais vergonhoso ainda, porque com 10 voltas de corrida, ele já estava 30 segundos atrás do pelotão. E na volta 15, quando a gente desconsidera o Verschoor, que estava ali como um intruso basicamente na frente dele, ele estava mais de 40 segundos atrás do pelotão. Ah, Fred, mas às vezes o carro dele, para essa prova em específico, não ficou muito bom. Talvez a equipe não tenha ajeitado o carro da forma correta. O Joshua Dirksen, que corre no mesmo carro que o Cullen, conseguiu vencer essa mesma prova, que ele chegou a ficar 46 segundos atrás do pelotão, antes do safety car juntar todo mundo. Cara, esse ritmo é completamente bizarro. E agora na corrida principal, ele nem teve a chance de competir, porque a equipe retirou o carro dele misteriosamente após a primeira volta, provavelmente para evitar um constrangimento ainda maior, mas a justificativa é de que eles haviam encontrado um problema que eles não viram antes da largada. Então vamos fazer uma pausa rápida aqui pra gente comparar o Nils Cullen com outros pilotos que passaram pela Fórmula 2, como a lenda Mahavir Raghunathan ou Guilherme Samaia, que apesar de terem sido horríveis, e o Raghunathan um dos maiores memes da categoria, eles tinham um currículo que pelo menos justificava chegar na Fórmula 2. Eles tinham vencido alguma categoria ao longo das suas carreiras, tinham disputado vitórias e chegado em pódios. E na Fórmula 2, mesmo que fossem engolidos pelo resto do pelotão e não tivessem nível para competir com eles, conseguiam se manter de forma minimamente competitiva contra os pilotos do fundo do pelotão. E não me entendo errado, eu não tô falando que esses nomes que eu mencionei sejam bons pilotos e que mereciam estar na Fórmula 2, mas pelo menos eles tinham uma justificativa para estar lá e conseguiam enfrentar alguns dos nomes que competiam com eles. Agora o Nils Cullen representa exatamente
exatamente o oposto disso. Ele é o símbolo de tudo que frustra os fãs de automobilismo. A ideia de que o dinheiro pode comprar um lugar em qualquer grid do mundo, mesmo quando o talento tá claramente faltando ali. E essa situação levanta um questionamento muito importante também. Qual que é a influência que pilotos como Cullen têm no esporte? A Fórmula 2 é vista como a principal porta de entrada para F1, onde apenas os melhores devem ter essa chance de mostrar o que podem fazer. E quando você coloca um piloto sem talento suficiente para competir, isso tira a oportunidade de outros jovens que realmente poderiam fazer a diferença. Não é só frustrante pra gente que acompanha o esporte, mas também pros próprios pilotos que estão batalhando ali dia após dia para tentar subir de categoria. E mostra também como a Fórmula 2 hoje, que deveria ser vista como um espaço de desenvolvimento dos melhores, ainda precisa priorizar o dinheiro para se manter. No final da corrida em Baku, o Cullen foi desligado da IAX pelo resto da temporada. Nem eles aguentaram essa bomba. Agora ele tá correndo na GT World Challenge Europe Endurance Cup. Quase engasguei falando esse nome completo. Onde ainda sonha em conquistar um ponto em alguma categoria profissional. Mas aí tá, o pior piloto que eu já vi, o Niels Cullen. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, que te dá alguns benefícios, como seu nominho aparecendo aqui no canto da tela. E também você vai ter prioridade nas respostas aqui nos comentários. E também vai receber esses vídeos aqui com antecedência. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.